Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Mori 11, é o Mori Real Estate Fundo de Fundos, primeira vez que a gente fala aqui nele no canal. Então fique conosco para você conhecer o fundo conosco, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, o principal assunto aqui no canal, não deixe de se inscrever aí, deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Relatório aqui do Mori Fundo de Fundos. Vamos ver aqui algumas características desse fundo, tá? Então é um fundo aí, fundo de investimento imobiliário, seu código de negociação na Bolsa de Valores é o MORE11 e ele tem o objetivo de oferir rendimentos e ganhos de capital através de outros FIIs ou outros ativos ligados ao mercado imobiliário. O início do fundo foi lá em janeiro de 2020, fundo que tem prazo de duração indeterminada, gerido pela Mori Invest, gestora de recursos, e administrado pela BTG Pactual. E aqui mais para baixo a gente vai verificar as taxas cobradas, né? Taxa de administração, que inclui taxa de gestão 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IGPM mais 3% ou 4,5% que for maior, né, entre os dois do período de apuração. Então é IGPM mais 3 ou somente 4,5%. Esse vai ser aí o benchmark, né, vamos dizer assim, do fundo, e cobrando uma taxa de performance de 20% daquilo que o fundo exceder esse benchmark, né? Então a rentabilização do fundo. Patrimônio líquido do fundo 195 milhões e meio, então é um fundo pequeno ainda, né? Fundo que está com uma cota patrimonial mais os rendimentos a distribuir de 84,94, né? Porque sempre depois que o rendimento é distribuído, há lá o preço de ajuste no mercado, né? Então, se o fundo aqui, o fundo anunciou 62 centavos, né? Então, no dia seguinte ao pagamento, esse valor é o valor do fundo passa a ser 84,94 menos 62 e é o valor que inicia ali no mercado pós pagamento dos dividendos. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica número de cotistas, né? 16.839. Não sou cotista do fundo, mas se você é, compartilhe com a gente aí se você gosta do fundo, há quanto tempo tá, né? E também qual o percentual da sua carteira hoje. Vamos lá então, aqui falando sobre, né, algumas coisas aqui do mercado. E fixa aí foi 4,71% de valorização nesse mês de junho. O Mori foi de 4,77 somando nos dividendos, né? Então a rentabilidade do fundo um pouquinho acima aí do IFIX, mas dentro aí do mesmo patamar, praticamente tecnicamente empatado, vamos dizer assim. Realizou então um dividendo de 62 centavos por cota, dividend yield aí do fundo agora é 10,70%, né, calculado sobre o fechamento do mês. E durante o mês de junho eles seguem aqui na mesma estratégia do mês anterior, revertendo a boa parte do caixa para a oferta do ALZR11. Então, o fundo investiu mais pesado no ALZR11 em junho, né? Então, passando aí ter uma exposição maior em ativos logísticos e em contratos atípicos, né? Foi de 12,69 para 17,29 essa exposição. O fundo também fala aqui sobre a oferta também de compra dos ativos da UDMNT11, então também representa hoje 2,93%. Tem ali uma estratégia de um potencial ganho de capital para um futuro próximo. E também fala aqui sobre a oferta de compra dos ativos daí da SPVJ11, fundo de varejo para investidores aí, profissionais, se eu não me engano, né? Representa hoje 1,78% da carteira do fundo, né? Também é uma exposição à estratégia do fundo, né? E também tem uma estratégia de ganho de capital aí, caso no futuro próximo também. Resultado do fundo: o fundo reteve parte do resultado para distribuição futura, então antevendo aí para os próximos meses uma menor distribuição
dos FIIs de CRI, já que em junho, inclusive, teve deflação, né? Então, a tendência é que os fundos mais indexados ao IPCA comece a ter queda, né, na receita aí para os próximos 2 meses com base em junho. Se confirmado esse baixo IPCA também, ou uma deflação em julho, aí sim a gente vai ter alguns meses aí confirmados, né, de menores receitas, principalmente da parte de correção monetária dos FIIs. Falando aqui outras informações, dividendos do fundo. Então o fundo até que está com dividend yield ali, um dividendo mensal estabilizado ali na casa dos 60 centavos, né? Então segue distribuindo essa quantidade aí, que é o meio do pagamento, né? 62 centavos pagos em julho. Então, dentro do anualizado em relação à cota, R$ 10,70, teve uma redução em relação aos meses anteriores, né? Porque já vai desconsiderando, né, esses proventos aqui anteriores, né? Então vai pegando os menores proventos e aí essa anualização dos dividendos acaba sendo menor. Em relação à cota inicial, né, então em relação à cota patrimonial, 7,70, o fundo está um pouco descontado aí no mercado. Aqui a gente verifica o retorno total do MORI versus o IFIX. Então o MORI está com um retorno muito melhor aí do que o IFIX desde o início do próprio MORI 11, né, lá em janeiro de 2020. E o peso aqui por segmento na carteira do fundo, né, essa era a alocação em maio de 2022. As maiores alocações eram aqui 24% em fundos de CRI, né, 24% em fundo de CRI, 21% em lajes corporativas e 12% em logística. E para junho o fundo teve uma alocação maior no Aeris R11, como ele já falou, né? Teve essas movimentações aqui. Então reduziu um pouco aqui a exposição aos fundos de CRI para 23%, subiu um pouquinho a exposição para lajes corporativas 22% e subiu com maior relevância nos imóveis, nos segmentos logístico e industrial, 17,29%. Então realmente é um fundo, uma exposição de um segmento aí que subiu muito no mercado nesses últimos meses, né? E o interessante da carteira aqui do MORI 11 são os fundos, né? Normalmente a gente vê nos fundos, por exemplo, pelo menos nos fundos que a gente acompanha aqui no canal, uma repetição daqueles fundos mais famosos, né? Como a gente poderia dizer, mas o que a gente verifica é que são fundos menos conhecidos, né? O próprio MORC 11, nunca falei aqui no canal, o TEP 11 que a gente fala, mas é um fundo menos conhecido. O New L11, todos esses aqui, o GALG 11 um pouquinho mais famoso, né? O Apto 11, o Aeris R11, muito famoso também esse fundo. O RPR 11 foi um dos maiores pagadores de 2021. O próprio SPVJ, que apesar de não ser para investidores em geral, é um fundo bem conhecido, né? Então, o fundo tem na maioria da sua carteira, são fundos menos conhecidos no mercado, eu mesmo não conheço alguns aqui. Tem aqui um mais famoso também, o BRCR11, né? Mas eu nunca ouvi falar nesse MMVE11. Então, a maioria dos fundos aqui são para investidores mais qualificados, né? Ou investidores profissionais. Então, o que faz a gente ter uma exposição a esses fundos que normalmente investidores pequenos aí não têm acesso, tá? Então, atualmente essa aqui é a exposição do fundo, tá bem diversificado como a gente verifica aqui. Tem pouca coisa aí em caixa, inclusive tem um pouquinho de ações aqui, como a gente verifica, 0,3%. Tendo o resultado do fundo, tem ali tido resultados principalmente no ganho de capital, né? Teve um bom ganho de capital aqui, se eu não me engano, inclusive nas negociações da própria dos fundos da Aeris R11, né? Então teve ali um ganho de capital na compra e venda de ativos participando ali da emissão, né? Porque o resultado aqui foi um pouquinho menor, né? Inclusive nos fundos de CRI que tinha uma maior exposição. Então o fundo está com os resultados aí de ganho de capital, inclusive sendo distribuído nos próximos meses. Resultado financeiro aqui do fundo. Então a gente observa que o fundo está com um resultado consistente, né? Um pouquinho reduzido em relação aos meses que não teve o ganho de capital, né? Aqui o valor foi mais excepcional pelo ganho de capital que ele teve ali na compra e venda de FIIs, mas aqui segue aqui nos meses aqui, principalmente que não tiveram ganho de capital, o fundo teve uma redução na receita,
né, o que fez com que o fundo distribuísse parte do resultado acumulado nesse mês de junho. Aqui é a perspectiva de upside, né, aquele cálculo que os fundos de fundo faz, além dele estar descontado no mercado 15%, os próprios fundos que compõem a sua carteira, numa composição geral, estão descontados em 14%. Então, o potencial de valorização do fundo chega a 33% por conta desses dois cálculos que são feitos, né? Então, muito interessante também aí esse potencial de valorização dos fundos de fundo. Aqui são as demonstrações financeiras, né? Então aqui tem a DRE do fundo, né? Movimentados no mês anterior, total acumulado, movimentados no mês. O fundo teve aqui, entre receitas e despesas, teve um lucro líquido no período de 8,9 milhões de reais, né, como a gente verifica aqui, e no acumulado chega a estar com 14,2 milhões de reais nesse ano de 2023, tá? São 2.319 cotas, e o lucro líquido do fundo por cota no ano está em R$ 6,12 por cota. Lembrando que esse aqui é o lucro contábil, né, não é o lucro a regime de caixa, tá? E o lucro líquido ajustado, né? Então o lucro líquido ajustado, que é o que leva em consideração ali basicamente o lucro que é descontado, o ajuste, o valor das cotas dos fundos imobiliários, né, o preço de mercado, despesas operacionais, despesas de gestão. O fundo, então, no período teve um lucro de R$ 1.082.000, reais, um acumulado de 16,8 milhões no ano de 2023. E aqui por cota a gente verifica que no período no mês de junho o fundo teve aí 46 centavos por cota de lucro, né? Lucro contábil pelo regime de competência. Demais gastos de gestão, então aqui estão todos os valores aí. Na verdade, esses aqui são os fundos, né? Os demais fundos sobre a gestão da More Invest. São esses daqui, né? Então tem outro fundo de CRI, um fundo aí de Office, né? E esse aqui, então, é o relatório gerencial aí do More 11, é um fundo de fundo, né? É um relatório até bem sucinto, mas que tem informações importantes, principalmente por essa DRE aqui que o fundo disponibiliza, né? É a regime de competência, são dados contábeis, né? Então, que não pode ser levado em consideração para uma distribuição, já que a distribuição dos fundos imobiliários são base no regime de caixa. Então pega aquele demonstrativo do fluxo financeiro do fundo como base de distribuição, ok? Então é isso aí, então, relatório gerencial do More 11, fundo de fundos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá ok? E compartilhe com a gente aí seus comentários sobre o More 11. Para mim é um fundo mais diferenciado, porque investe naqueles fundos que normalmente a gente não tem acesso, ou são fundos menos conhecidos, né? Normalmente ali investidores profissionais ou investidores qualificados somente têm acesso, né? Então é interessante, foge um pouquinho da lógica dos fundos que a gente tem acompanhado aqui, investindo em fundos imobiliários mais conhecidos no mercado. É isso aí, então. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.